Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaquim Palharim. São Mateus capítulo 9, versículo 14, está escrito assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê na Palavra de Deus? Então faça o possível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra, mas aplaude mesmo. Você em jejum, dá glória a Deus, em jejum bem alto. Faça com que este glória a Deus chegue até o trono do Senhor. Aplaude mesmo e glorifica. Meu Deus, olha o teu povo te aplaudindo, olha o teu povo te glorificando, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Recebe, meu Deus, agora a exaltação do teu povo, a exaltação da tua igreja. E enquanto este louvor está subindo, faz descer a tua glória neste lugar. Manifeste a tua virtude, o teu poder. Opera, ó Pai, opera como há muito tempo o Senhor não tem operado. Faça grandes coisas aqui, nesta manhã do santo jejum. Opera grandemente em cada vida. Agora, Senhor, envia a tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podeis sentar. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje. Hoje de manhã estava lá tomando banho e falando: glória a Deus, como estou contente de ir para a igreja, como estava feliz de vir para a igreja. E eu trouxe para você esta mensagem aqui sobre o jejum, porque na época em que o Senhor Jesus estava andando sobre a terra, junto com seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus estavam em permanente alegria, porque eles acompanhavam Jesus e eram testemunhas daquelas pessoas desesperadas que procuravam o Senhor. E Jesus, com um toque ou com uma palavra, operava milagres, prodígios e maravilhas. E a multidão que seguia o Senhor Jesus era uma multidão muito alegre. Mas em Israel sempre tiveram aqueles grupos mais radicais, principalmente os fariseus. Os fariseus, eles eram uma seita religiosa que procuravam observar muitas coisas da aparência. Eles procuravam observar muitos rituais, muitas tradições, e eles achavam que só eles iam para o céu. Eles achavam que todos os outros estavam errados. Os fariseus, eles se consideravam os únicos santos. Os demais eram mundanos. Os fariseus, eles falavam mal até do Senhor Jesus. Você tem uma ideia? Os fariseus se achavam tão santos que eles diziam que Jesus era endemoniado, diziam que Jesus era um enganador, diziam que Jesus era um falso profeta. Os fariseus se achavam tão santos que eles chamavam Jesus de beberrão, de comilão, porque Jesus, ele se sentava para comer com pecadores. Eles falavam mal de Jesus porque Jesus andava com prostitutas. Eles falavam mal de Jesus porque Jesus andava com ladrões. Eles falavam mal de Jesus porque Jesus andava com os publicanos. Então os fariseus, eles queriam ser mais santos do que todo mundo. Você conhece alguma seita de fariseus? Sim ou não?
Está cheio. Os fariseus estão aí. É uma seita que resiste. Eles acham que só eles vão para o céu. Eles acham que todas as outras igrejas são mundanas. Eles acham que todos os outros pastores são falsos profetas e pecadores. Eles acham que só eles vão para o céu. Você vê que os fariseus mudaram apenas de nome. Abriram outras denominações, outras igrejas, mas continuam aí, acusando, julgando e dizendo que só eles vão para o céu. E veja só, os fariseus, junto com o grupo dos discípulos de João Batista, e João liderava um grupo extremamente radical. João estava num grupo radical. João Batista era tão radical que, para você ter uma ideia, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não comia carne, mas ele também não era vegetariano. Ele se alimentava de gafanhotos. Quem aqui já comeu um gafanhoto? João adorava. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se esse fosse o meu cardápio, eu garanto para você que eu ia jejuar muito, viu? Eu ia jejuar igual os fariseus, eu ia jejuar igual os discípulos de João. Não é à toa que João Batista jejuava muito. Como é, João? Vai almoçar hoje? Não, obrigado. Já tem uns gafanhotos pulando aqui na minha barriga. Já comi muito gafanhoto hoje. Tinha que jejuar mesmo. Quem come gafanhoto e mel, você come só mel, eu não aguento. Eu gosto de mel. Mas você come mel todo dia, toda hora, não há quem aguente. Então tem que jejuar mesmo. Mas João era muito radical e os discípulos de João eram radicais. E competiam com os fariseus. A diferença é que o grupo de João não dizia que só eles iam para o céu. João não queria toda a glória para ele. Tanto é que João Batista falava abertamente: olha, eu estou indo adiante do Cristo. Eu não sou o Cristo, não. Vocês sigam o Cristo. A diferença entre o radicalismo de João Batista e o radicalismo dos fariseus era que João Batista, ele apontava para um único Salvador. E os fariseus diziam que só eles seriam salvos. Você está compreendendo? O problema não é a pessoa ser radical. Às vezes a pessoa tem uma fé radical mesmo. Eu conheço pessoas de Deus que têm uma fé super radical. Mas ele está sempre na presença do Senhor Jesus com humildade. É muito diferente. O fariseu não. O fariseu, ele fica num orgulho espiritual tão grande que para ele ninguém está certo. Todo mundo está errado. Só ele é que está certo. Então, João Batista, que tinha esses seguidores, esses discípulos, teve um momento aí que criou um confronto. Aliás, vários. Eu vou te mostrar mais um confronto. Esse é um do jejum aqui, né? Esse é um do jejum. Que os discípulos de João Batista foram reclamar lá, dizendo: a gente jejua sempre, os fariseus também, e os discípulos de Jesus não. Vamos ver um outro confronto, polêmica entre esses dois grupos. Vamos ver aqui em São João capítulo 3, versículo 22 em diante. Só para você acompanhar a polêmica daquela época. Jesus vivia sendo confrontado, Jesus vivia sendo criticado, e sempre tinha alguém querendo atrapalhar. Sempre tinha alguém. Esse pessoal que sempre atrapalha, eles também resistiram no tempo. Estão aí até hoje. Só querem atrapalhar. Veja aqui a polêmica, a partir do versículo 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Porque o problema, a questão, a polêmica é sempre sobre a purificação.
O batismo da tua igreja não vale, só o da minha igreja que vale. Então Jesus estava batizando junto com os discípulos num certo lugar, e João Batista estava com outro grupo batizando em outro lugar. E aparece alguém lá para discutir qual o batismo que vale. Qual é o batismo que salva? Hoje em dia, você não ouve isso também? Igrejas que dizem que só o batismo delas é que salva. Quem já ouviu isso daí? Levante a mão. Aí. Os fariseus estão aí, gente. Os criticadores, aqueles que gostam de criar problemas, de atrapalhar a fé dos outros, eles resistiram também nesses 20 séculos, quase 21 séculos. Estão aí, criando problema. Dizendo, você foi batizado naquela igreja? Aquele batismo não vale, aquela igreja é mundana. A única igreja santa é a nossa. É só o nosso batismo que vale. Você já ouviu isso? Levante a mão. Pois é. Por aí você vê que a situação não mudou. A questão era acerca da purificação. Então veja. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Isso é maravilhoso, né? Todos vão ter com ele. Esses fariseus aí, eles não se conformam. Eles não se conformam. Porque apesar deles criticarem, apesar deles perseguirem, apesar deles falarem mal, apesar deles chamarem todos nós de falsos profetas, a igreja do Senhor Jesus continua crescendo, o povo continua vindo ao encontro do Senhor Jesus. Qual era o motivo da questão? Purificação. E qual era a questão que estava escondida atrás da reclamação? Ciúme. Olha aqui, ó, inveja. Ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Inveja. Inveja. Olha, o pessoal está indo tudo ali com Jesus. João, você está batizando aqui, ele está batizando lá, mas o pessoal está indo mais lá do que aqui. Olha aí, querendo criar inclusive divisão da obra. Você vai ver aqui a diferença de João Batista, que era radical, com esse fariseu que foi lá fermentar. Porque esse que está fermentando aqui é um fariseu. Esse que foi lá jogar veneno, entendeu? Foi querer jogar João Batista contra Jesus. Olha a atitude do homem de Deus. João respondeu e disse, eu estou lendo o versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Primeiro isso, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João Batista está declarando uma verdade espiritual. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos e ele não respondia nada, Pilatos falou assim, tu não respondes nada? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? E Jesus disse, nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado pelo meu Pai que está no céu. Amém? Tudo que o homem recebe, a mulher recebe, ninguém tem nada se não lhe for dado do céu. Você tem que declarar isto. Eu sou salvo, porque eu recebi a minha salvação do céu. Eu sou abençoado, porque o céu se abriu sobre a minha vida. Eu sou protegido de Deus, porque Deus está comigo. O que você tem recebido foi dado por Deus. Então não adianta os fariseus aparecerem aí criticando você. Nós estamos lendo agora o versículo 28. João Batista falando com aquele fariseu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Esse é o homem de Deus. Ele não diz que só ele é santo, que só ele vai para o céu, que só ele está certo. Ele diz que ele é um servo de Cristo. Ele está a serviço de Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Versículo 29. Esse versículo 29 vai nos remeter novamente ali ao capítulo 9 de Mateus, que nós estávamos lendo
o versículo 14 e o 15, principalmente o 15. Esse versículo 29 é uma resposta de João Batista que coincide com aquela resposta que Jesus deu lá, naquela primeira leitura que nós fizemos. Quando foram reclamar, olha, teus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse, podem porventura estar tristes os amigos do noivo enquanto estão com ele? Então olha aqui o que João diz, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito. Vou repetir. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. Amém? João Batista, apesar de ser radical, apesar de jejuar e comer gafanhoto e mel, ele não é um homem triste. Ele não é um camarada para baixo. Ele é um homem alegre. Ele é feliz, ele não é revoltado, ele não tem raiva de ninguém. Ele é um homem realizado. Por quê? Porque ele sabe que ele veio adiante do Senhor Jesus e que o Cristo é o Filho de Deus e quem tem direito sobre a esposa é o noivo, é o esposo. João Batista está dizendo, eu não sou nem o noivo, nem o esposo. Eu sou amigo do noivo e estou feliz. Porque estou vendo que o noivo se encontrou com a noiva, que o esposo está com a esposa, e já esta minha alegria está completa. O noivo é o Senhor Jesus. Quem é a esposa? A esposa é a igreja do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Não adianta ninguém falar mal da noiva de Cristo. Não adianta ninguém criticar a noiva de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para esses fariseus que vão ouvir pelo rádio. Eles ficam chamando as outras igrejas de mundana, mas tomem cuidado, porque estão falando mal da noiva de Jesus Cristo. E a noiva de Jesus Cristo é uma noiva santa, é uma noiva irrepreensível, é uma noiva formosa. Cuidado, fariseu! Cuidado, fariseu! Você fala mal da noiva do Senhor Jesus. Eu estou falando isso porque o fariseu, ele vai continuar existindo. Mas ai dele, deixa, ai dele, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, disse o Senhor Jesus. Esses fariseus são tão hipócritas que eles metem pau dizendo que a televisão é do diabo, mas eles têm televisão em casa. Tem até parabólica dentro de casa, tem telão dentro de casa. São os fariseus hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas. Dizem que a mulher não pode cortar o cabelo, mas a filha corta. Diz que a mulher não pode ter vaidade, mas vai ver as casas deles no exterior, nos Estados Unidos. Vai ver. Vai ver como é que eles estão lá nos Estados Unidos quando eles viajam. São hipócritas. São fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu não vejo a hora de chegar ao tribunal de Cristo, viu? Eu não vejo a hora. Uma coisa gravíssima, igreja, preste atenção nisso. Preste atenção, igreja. Eu estou em jejum. Eu estou na presença de Deus. Eu estou em consagração. Eu estou falando pelo Espírito. A maioria dos fariseus e dos pregadores de doutrinas de homens e dos defensores de doutrinas de homens, além de hipócritas, além de falsos e mentirosos, eles irão para o inferno, eu te garanto. Porque eles cometem o único pecado que não tem resgate. Eles cometem o único pecado que o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, não pode purificar. Os fariseus, pregadores de doutrinas de homens, cometem o único pecado que não há perdão nem agora, nem no século futuro. Que pecado é esse? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. E qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você pegar uma coisa de Deus e falar que é do diabo. Preste atenção nisso.
Porque Jesus, quando falou isso, toda palavra que disserem contra o Filho do Homem será perdoada aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste século, nem no futuro. Jesus excluiu esse pecado da sua obra na cruz do Calvário. Porque Jesus não admite que se repute ao Espírito Santo as obras do demônio. E esses fariseus vivem dizendo que as igrejas são mundanas, que as igrejas são porta larga, que essas igrejas não salvam, que o batismo não salva. Como pode ser mundana uma igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo? Como pode ser mundana uma igreja que é a noiva do Senhor Jesus? Esses fariseus irão pagar caro. Vão pagar muito caro. Vocês verão. Quem estiver no juízo naquele dia verá. Você verá a paga desses fariseus hipócritas. Mas olha aqui, João Batista, ele é radical. Mas ele ama a noiva. Ele ama a igreja. Ele ama a obra de Deus. Ele ama o Evangelho. Ele ama o Senhor Jesus. Ele fica feliz com o sucesso da igreja. Os fariseus não. Os fariseus ficam com inveja. Os fariseus têm raiva. A igreja está crescendo. Mete o pau neles. Pode falar à vontade. Jesus disse, olha o que fizeram comigo, Jesus disse. Olha o que fizeram comigo. Se fizeram isso ao lenho verde, o que não farão ao seco? Ora, se falaram mal do Senhor Jesus, não falarão mal também dos seus seguidores? Mas pode falar à vontade. Eu sei que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu sei que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu sei que a obra está crescendo porque o noivo está na frente desta igreja. Não se deixe impressionar pelos fariseus, não. Olha aqui, João está alegre. Mateus 9, versículo 15. Jesus está respondendo por que os seus discípulos naquela ocasião não jejuavam. Ele está dizendo, podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ora, os discípulos não jejuavam, comiam bastante, comiam sem lavar as mãos, eram criticados pelos fariseus. Olha, teus discípulos comem sem lavar as mãos. Mas os discípulos estão alegres. Mas Jesus está avisando que um dia ele seria tirado, então eles jejuariam. Isso aconteceu primeiro, naqueles 3 dias em que Jesus esteve morto. Amém? Naqueles 3 dias, os discípulos podiam oferecer o maior banquete para eles. Ninguém tinha fome. A tristeza foi tão grande com a morte do Senhor Jesus, que os discípulos fizeram um jejum forçado, um jejum de falta de apetite, um jejum de falta de vontade de viver, um jejum de falta de vontade de continuar, um jejum espontâneo. Hoje em dia a gente vai num velório, vai num funeral, e os funerais hoje viraram piada, né? O defunto está lá no caixão, está todo mundo rindo, contando piada, rindo alto, passa cafezinho, bolacha, salgadinho, cerveja, vinho, pinga. Os velórios hoje em dia viraram piada. Tá certo, o defunto não está vendo, mas se eu fosse defunto eu levantava e dava um berro. Traz respeito com isso aqui! Mas ninguém está aí hoje em dia para o defunto, né? Mas a pessoa que está mais ligada ao defunto, a viúva, por exemplo. A viúva, essa está arrasada, tá ou não está? Os filhos do falecido estão arrasados. Quem está brincando, contando piada, comendo, se divertindo e nem dando bola para o defunto são os estranhos. Mas a viúva e os filhos, experimenta chegar para a viúva 3 horas da manhã, quando ela está lá ao lado do defunto, ela não comeu nada.
chega para a viúva, leva para ela um x-salada. Fala, trouxe um lanche para você, trouxe um bauru para você. Ela come? Come nada. Por quê? Porque a tristeza do luto é tão grande que não tem fome. Não é que está fazendo um sacrifício, não. Não tem fome mesmo. Então, o primeiro jejum que os discípulos enfrentaram, um jejum de 3 dias, foi um jejum de absoluta tristeza. Porque foi tirado o esposo. Foi tirado. Agora eles estão tristes, muito tristes, e estão jejuando. Esse é o primeiro jejum. Mas aí o Senhor Jesus ressuscitou, e ele, ressuscitado, volta a trazer alegria aos discípulos, certo? E a primeira coisa que ele faz é pedir comida. Porque ele diz para os discípulos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E os discípulos, tem um peixinho e tem mel. Aí Jesus comeu aquele peixe e o mel, mostrando para eles que eles tinham que se alimentar. E ele próprio estava se alimentando. Mas aí o Senhor Jesus, ele sobe aos céus. E já tem 20 séculos que o nosso Senhor subiu. Mas eu quero agora mostrar esse ponto para você. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Quem é discípulo do Senhor Jesus? Nós estamos sem o noivo. Você é a noiva. A noiva que está se preparando para receber o noivo. A noiva está sendo enfeitada, preparada, adornada. A noiva está na expectativa do dia do casamento. Então vamos agora para São João capítulo 14. Versículo 1. Jesus diz assim a nós, a você, igreja, a você que faz parte desta noiva, você que está jejuando. Esta palavra é para você. Você que está triste, está jejuando de tristeza. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? Hoje nós estamos jejuando e um dos motivos do nosso jejum é suspiro de saudade, suspiro de tristeza, suspiro de ansiedade. Não estamos jejuando apenas para expulsar demônios, mas estamos jejuando porque o noivo foi tirado. Mas igreja, se alegre, porque brevemente Jesus Cristo vai voltar. As moradas celestiais já estão quase todas preparadas. E quando estiver pronta a última morada, o noivo vai voltar. Eu quero te mostrar que aquele dia será de muita alegria. De muita alegria. Leia comigo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. Vamos lá. Está escrito assim. Porque o mesmo Senhor, que mesmo Senhor é esse? Aquele mesmo que foi crucificado, aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário, aquele mesmo que suportou a coroa de espinho, aquele mesmo que se ofereceu em sacrifício por nós. Então, versículo 16 diz, porque o mesmo Senhor, Jesus ressuscitou com aquele corpo que morreu na cruz do Calvário, porque o mesmo Senhor descerá do céu, aquele mesmo Senhor que subiu, aquele mesmo Senhor, ele descerá do céu, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Esta palavra alarido me deixa empolgado.
Só de ler esta palavra alarido, eu fico alegre. Porque ao ler a palavra alarido, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Nós poderemos ouvir o Senhor Jesus dando este alarido no céu: minha noiva, se prepara, eu estou voltando, eu vou te receber em casamento, eu vou te receber definitivamente para você estar comigo para sempre. O Senhor Jesus, Ele vai voltar com alegria para buscar a igreja. Hoje a igreja está triste, mas quando você ver aquele dia, igreja, quando a trombeta soar e o teu corpo for transformado no abrir e piscar de olhos, então se cumprirá isto que está escrito aqui nesta palavra e você vai se alegrar. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Hoje você está jejuando, mas no dia que você encontrar o Senhor Jesus, nunca mais você vai jejuar. Lá no céu não vai ter jejum, porque você estará para sempre com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem tem essa esperança? Quem quer um dia estar lá na glória para sempre com o Senhor? Enquanto isso, nós vamos jejuar. Enquanto isso, nós vamos orar. Mas não é porque nós vamos ser radicais em jejuar e orar e estar aqui jejuando que nós vamos ser também pessoas para baixo. Porque João Batista era radical, mas não era um coitado não, nem era infeliz. Ele falou: eu estou alegre. Você tem um motivo para estar alegre, porque você está com a noiva. Você não está com o noivo foi retirado, por isso estamos jejuando. Mas você está com a noiva. Você faz parte da noiva. Você é a noiva. Então tua tristeza não é aquela tristeza de total solidão. A tua alegria é uma alegria de quem está esperando a festa de casamento. Toda festa de casamento é alegre, é ou não é? Ah, minha filha vai casar. Ah, o meu filho vai casar. Ah, o meu irmão vai casar, minha irmã vai casar. É aquela alegria. Pois é, você está convidado para a maior cerimônia de casamento de todos os tempos. Você já está com o teu convite preparado. E a qualquer momento, o alarido, a trombeta de Deus, a voz de arcanjo te chamando. Aí você vai entrar naquela festa de casamento. Você vai entrar com uma roupa de gala. Nada de vestido, sabe, aquele estubinho preto, nem salto alto. Nada de smoking, nem gravata borboleta. Mas você vai estar muito elegante, vestido de vestes brancas e resplandecentes, lavadas no sangue de Jesus Cristo. Ali, aquela multidão incontável. Ali, para a maior festa de casamento de todos os tempos. Mas eu quero agora que a igreja fique de pé. Algumas pessoas precisam se credenciar para a festa de casamento. Apenas o jejum não basta. Apenas o jejum não é suficiente. Jesus contou numa parábola que, num determinado momento em que a festa começou, o rei, o noivo, o esposo, ele está vendo os convidados, e ele vê um convidado que não está vestido dignamente. Aquele convidado está na festa indignamente, está mal vestido para a festa. Aí naquela parábola ele disse que o rei, o esposo, deu ordem para expulsarem da festa aquela pessoa que estava vestida indignamente, que não havia se preparado.
A pessoa, para entrar naquela festa e para estar bem naquela cerimônia de casamento, tem que estar com as vestes brancas. Tem que estar com as vestes purificadas. Tem que estar vestida dignamente. E se houver sujeira na roupa, se a roupa estiver manchada, esfarrapada, rasgada, a ordem é que aquele convidado seja expulso da festa. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Que a pessoa tem que se santificar. Que a pessoa não pode estar com a veste branca manchada pelo pecado. Porque pecado não entra naquela festa. A pessoa tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E este é o momento de você se purificar pelo sangue de Jesus. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, existe salvação para você. Se você pecou por qualquer motivo, ou a tua consciência te acusa, se você agora se apresentar diante de Deus e pedir perdão, Ele purifica, Ele lava a tua roupa. Mas preste atenção nisso. Não é para você me contar o teu pecado. Não é para você confessar para mim o teu pecado. E vou dizer mais ainda. Também não é para você confessar, contar para Deus o teu pecado. Também não é para você contar. Por quê? Porque Ele já sabe o que você fez. Quantos aqui creem que Deus sabe tudo o que você fez? Levante a mão. Então não há necessidade de você contar para Ele uma coisa que Ele já sabe. Amém, igreja? O que Deus quer ver agora, neste momento? A tua atitude de arrependimento, o abandono do pecado, a renúncia do vício. O que Deus quer ver agora? O teu coração, as tuas lágrimas. Ainda que você diga assim: meu Deus, eu não consigo ser perfeito, eu não consigo ser santo, eu não tenho força para largar esse pecado. O que Deus quer ver nesta hora é a tua lágrima, é a tua tristeza por causa do teu pecado. Porque eu te digo, se você chorar na presença de Deus, se você mostrar para Deus, sinceramente, de coração, que não está contente com a vida que você está levando, que você não está contente com as coisas erradas que você fez, então Deus Ele vai destruir as cadeias do pecado. Ele vai destruir os grilhões do pecado. Ele vai destruir as algemas do pecado. Ele vai te libertar. Você vai ficar livre deste pecado, da vontade de pecar. Você que se sente preso neste vício, nesse pecado, e você acha que não tem forças, o que você tem que mostrar para Deus aqui na frente é isso: o teu descontentamento com a tua própria situação espiritual. O que importa para Deus agora é a tua lágrima de arrependimento, é a tua dor de arrependimento, e Deus vai te libertar. Você não vai precisar fazer força, porque Deus te libertando, você estará livre de todo o pecado. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você, secretamente com o teu Deus, quer agora manifestar, mostrar o teu arrependimento, a tua tristeza, se você vier aqui na frente dizendo: meu Deus, eu preciso da tua ajuda, me dá forças para vencer esse pecado, me dá forças para vencer essa fraqueza. Se você mostrar isso aqui na frente, diante de Deus, o Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida.
Então, se você sente no teu coração esse desejo de estar bem com Deus, se você reconhece que é um pecador e precisa da ajuda de Deus, então sai do teu lugar e vem aqui na frente comigo. Eu já estou me ajoelhando aqui, porque eu também sou, como Paulo dizia, o maior dos pecadores. Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores. O que Deus quer é que a pessoa reconheça que é fraca, que é imperfeita. O que Deus quer é que a pessoa se arrependa e se aperfeiçoe. Deus vai fazer essa obra na tua vida. Você faz parte da noiva de Cristo. Você faz parte do povo que vai morar no céu. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não foi comprado com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Deus sabe. E Deus quer ver o teu arrependimento. Deus já sabe o que você fez. Deus sabe. O que Deus quer é que você chore na presença dele agora, pedindo perdão, reconhecendo os teus limites, as tuas fraquezas, reconhecendo que sem Deus não dá. Deus não quer te condenar, não. Deus quer a pessoa que bate no peito, chora e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus se alegra com essas pessoas. Deus gosta das pessoas que têm a humildade de chegar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de ti para aperfeiçoar o meu caminho. Eu preciso de ti para que o Senhor me aperfeiçoe. Peça para Deus te libertar desse pecado. Peça para Deus te libertar dessa situação. Peça para Deus te purificar agora com o sangue de Jesus. E eu sei que Ele está fazendo essa obra agora. Eu sei que Ele está fazendo uma grande obra na tua vida. Ó Deus, o quanto quero dizer esta lágrima silenciosa. Veja, meu Deus, o que esta pessoa está demonstrando nesse choro, nessa angústia, nessa tristeza e jejum. Veja, meu Deus, que essa pessoa está triste, porque ela quer o noivo. Ela quer o esposo. Ela quer morar no céu. E ela sabe que esse pecado tem atrapalhado. Essa pessoa sabe que com esse pecado ela não sobe. E ela está te pedindo socorro, pedindo ajuda. Meu Deus, vem agora com teu poder sobrenatural envolver esta pessoa da cabeça até os pés. Esta pessoa que ainda fuma, a partir de agora vai ter nojo do cigarro. Essa pessoa que ainda bebe, a partir de hoje vai ter nojo da bebida. Essa pessoa que ainda joga, essa pessoa que ainda lê horóscopos, essa pessoa que ainda consulta cartomante, adivinho. Meu Deus, a partir de agora esta pessoa está liberta. Essa pessoa, meu Deus, que ainda fala palavrão, essa pessoa que ainda xinga, essa pessoa que ainda amaldiçoa, a partir de agora está liberta. Eu declaro a libertação desta vida. Meu Deus, o Senhor me ungiu para orar pelo povo. O Senhor me deu poder e autoridade. Então agora, através do teu Espírito Santo,
Eu declaro a libertação desta pessoa. Nenhum demônio mais tem poder sobre esta vida. Nenhum tentador tem poder sobre esta pessoa. Em jejum, eu repreendo essa casta de demônios. Eu ordeno esse espírito das trevas que saia. Esse demônio que atrapalha, esse demônio que arma ciladas. Eu te ordeno, Satanás, em nome de Jesus, saia! Salte! Nenhum demônio mais tem poder sobre esta vida. Nenhum pecado mais tem poder sobre esta pessoa. Meu querido, minha querida, vai se levantando agora, vai se colocando de pé. Ergue as tuas mãos para o céu. Oh glória! No dia em que o Senhor Jesus vier, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, você vai erguer os teus braços para o céu e você irá ao encontro do Senhor Jesus, porque você foi comprado, lavado e remido por esse sangue precioso, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Declare isso agora: eu estou salvo pelo sangue de Jesus. Declare isso agora: eu estou perdoado pelo sangue de Jesus. Declare isso: Deus está fazendo a obra na minha vida. Deus está aperfeiçoando a minha vida. É Deus que aperfeiçoa o meu caminho. Isso, tome posse desta bênção. Oh glória! Oh glória! Agora vamos aplaudir o Senhor Jesus. Com teu coração limpo, a tua vida resgatada, vamos aplaudir mais e mais o Senhor Jesus. Declare: a minha vida está limpa, a minha vida está resgatada. Oh glória! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.